Aleluia, glória a Deus, boa noite. Amém. Queridos, hoje a gente vai estar dando continuidade à série que se chama Encontros. E hoje é o episódio 3, Encontro que nos tornam instrumentos de Deus. Amém? Nas últimas semanas, nós temos caminhado nesta série chamada Encontros. No primeiro episódio, vimos que a voz que escolhemos ouvir define o destino que vamos viver. Qual é a voz que você tem escutado? No segundo episódio, aprendemos que um encontro com Deus transforma a nossa identidade, a forma como nos vemos e revela o nosso propósito. Mas hoje eu quero te levar a um nível mais profundo. Quem quer aqui chegar a um nível mais profundo? Levanta a mão. Glória a Deus. Vamos juntos chegar a esse nível mais profundo. Existe algo que você precisa entender. Preste atenção. Um verdadeiro encontro com Deus nunca termina em nós. Ele sempre transborda, ele sempre alcança outros. Amém? Então Jesus disse lá em João 7,38, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Deus não nos chamou para sermos um reservatório. Deus nos chamou para sermos um canal de bênção que fluirão rios de água vivas. Amém? Glória a Deus. Então você não é um reservatório para acumular, ficar cheio, igual a esponja. Não. Você é um canal, você vai receber, se encher, transbordar. Quando nós estamos cheios, nós queremos compartilhar, nós influenciamos, nós transbordamos. A gente quer compartilhar, a gente quer falar, a gente quer que a pessoa fique do mesmo jeito que a gente está. Quando você está alegre, que você compartilha uma alegria, a pessoa não fica alegre junto com você? Fica. Quando você está motivado, que você chega perto de uma pessoa, pode estar desmotivada como for, mas você está tão cheia, tão transbordante, que você consegue deixar a pessoa alegre mesmo ela estando triste. Isso é o poder. É o poder de se deixar ser usado, de se deixar ser transformado, de exalar o bom perfume do nosso Deus. Aleluia! Obrigada, Senhor. Quem realmente se encontra com Deus não consegue viver apenas para si. Quem tem uma vida real com Deus, não consegue ficar só para si. Tem que falar do Senhor. Você sente a necessidade de compartilhar o que Deus fez na sua vida. Amém? Lá em Atos 4, 20 e 31, diz assim, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. É corajosamente. A palavra de Deus diz que nós somos fortes e corajosos. Nós não devemos temer mal algum. Nós estamos aqui como filhos do nosso Pai para anunciarmos a boa notícia. E qual é a boa notícia? É Jesus. É Jesus.
Todos nós estamos aqui para anunciar a palavra de Deus, o que o Senhor faz conosco, quem nós éramos e quem nós somos. Depois que nós fomos abençoados, nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador. Hoje nós vamos ver 3 encontros que mostram isso claramente. Primeiro, Esté. Quando Deus nos posiciona estrategicamente. Esté 2, do 2 ao 9, 16, 17. Diz assim: então, os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem virgens lindas para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazer todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Susan. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria rainha no lugar de Vaste. Esse conselho agradou o rei e ele o acatou. Ora, na cidadela de Susa havia um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis, que fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça também, conhecida como Esté, era atraente, muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Susan e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esté também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do harém. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês. O mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Ora, o rei gostou mais de Esté do que de qualquer outra mulher. E ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação, mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha no lugar de Vaste. Amém? Queridos, Mardoqueu foi o principal responsável por Esté estar naquela posição e vivendo aquele grande momento. Deus, Ele sempre levanta pessoas que vão nos ajudar, nos discipular, nos aconselhar, pessoas que vão investir tempo, vão interceder por nós em mesas que nós nem vamos estar, para que possamos alcançar novos níveis. Que nunca venhamos esquecer dessas pessoas. Quem tem as pessoas que têm investido a vida deles na sua vida?
O pastor Santos, que ministrou essa ministração, ele falou duas coisas que eu anotei, e eu quero repetir aqui, porque eu achei muito importante. A ingratidão é a memória curta de quem só lembra do que falta, nunca do que já recebeu. Amém? Eu vou repetir mais uma vez. A ingratidão é a memória curta de quem só lembra do que falta, nunca do que já recebeu. E outra coisa também. A ingratidão revela não a falta do outro, mas a pobreza do coração de quem recebe. É muito forte, gente. É muito forte. Porque existem, infelizmente, às vezes você faz 99%, mas se você não fizer 1%, a pessoa esquece de tudo. Não é assim? Não é desse jeito? Mas aqui não existe ninguém assim, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Amém? Vixe, esse amém foi borocochô, hein? Esther, uma jovem judia órfã desconhecida, improvável aos olhos do homem, mas escolhida por Deus. Bote a sua mãozinha aqui no seu coração, feche os seus olhos e repita comigo: eu sou escolhido de Deus. Deus, ele tem um propósito na sua vida. Amém? Lá em 1 Samuel 16, 7, diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor, ele não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É o coração, não são as nossas habilidades que nos permitem ser usados por Deus, mas o nosso propósito e o nosso coração. É através do nosso propósito e do nosso coração. Como é que está o teu coração? Havia um propósito na escolha, lá em Esther 3, 8, 13. Vamos ler. Então Ramã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus. O povo judeu estava à beira do extermínio. Ramã havia estabelecido um decreto de morte, uma sentença irreversível aos olhos humanos. Mas o céu nunca é pego de surpresa. Amém? Antes mesmo da crise chegar, Deus já havia preparado a resposta. E essa resposta tinha um nome. Sabe quem era? Esther, olha aí, tem gente prestando atenção. Enquanto o inferno tramava a destruição, Deus já estava posicionando livramento. Esther não chegou ao palácio por sorte, ela chegou por propósito. Ela não foi fruto do acaso, foi o seu coração. Ela não estava ali por mérito humano. Ela era filha de Deus, filha amada. Ela foi posicionada por Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês.
Existem lugares que precisam de você. Muitas vezes, você está no local e você, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Me tira daqui, Senhor, me livra, me dá livramento. Esse trabalho não é para mim. E eu quero te dizer, foi lá que Deus te colocou. Porque aquelas pessoas precisam de você. Do filho amado, do filho de Deus, da filha de Deus. Porque Deus tem um propósito na sua vida, naquele lugar. Então, Deus te posicionou no lugar onde você está. E Ele espera que você se posicione. Porque existem vidas que não vão ser eu que vou ganhar. É você no lugar que você está. Amém? Você recebe? Quantos recebem aqui essa noite? Amém. Glória a Deus. Deus nunca te coloca em um lugar sem propósito. Guarde isso na sua mente. Deus nunca te coloca num lugar sem propósito. Existe um propósito para todas as coisas. Se você está aí, existe um para quê espiritual por trás. Guarde isso na sua mente. Nós carregamos algo que o mundo precisa. Bote a sua mão no seu peito de novo e declare: eu carrego algo que o mundo precisa. Aleluia. Lá em Esté 4,14 diz assim: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? Foi o que Mardoqueu falou para Esté. Ela tinha um propósito. Ela foi posicionada por Deus para ser rainha, para salvar o povo judeu. Porque enquanto o inferno está tramando, já tem a resposta. Amém? Deus não apenas abençoa pessoas. Olhe, a bênção é uma responsabilidade. Então, quando você recebe a sua bênção, você é responsável. Deus, Ele posiciona pessoas estrategicamente. Esté não estava no palácio apenas para desfrutar de privilégios. Ela tinha um propósito para cumprir. Assim como você tem um propósito para cumprir aonde você está, aonde Deus te colocou, que antes você não sabia, não tinha esse entendimento, mas a partir de hoje, você sabe. E a partir de amanhã, você vai tomar posse desse posicionamento. Amém? Ela estava ali como resposta de Deus para uma geração inteira. Gente, aonde você está, você é a resposta para todas as pessoas daquele lugar. Você é a resposta. Eles estão esperando por você, para que você leve a boa notícia, as boas novas. Jesus! Elas estão esperando, Deus te colocou lá, porque é você que vai ganhar essas pessoas. Tudo que Deus me dá, derrama sobre mim, é para todos. Não é só para mim. Eu tenho que compartilhar. Eu tenho que anunciar. Eu tenho que abrir a minha boca e declarar. Quando você adquiriu a sua casa, quando você adquiriu o seu carro, quando você adquiriu um sonho, uma bênção que você lutou muito para realizar, um sonho, você não anuncia para as pessoas: ai, comprei minha casa, estou tão feliz. Ai, comprei o meu carro, estou tão feliz. Você faz isso? Não compartilha a felicidade? Gente, vocês não compartilham não? Que povo triste.
Bora? Anuncia, não anuncia? E o que Deus tem feito na sua vida, você tem anunciado? Amém, glória a Deus. O povo é crente, viu? Será que Deus não te colocou onde você está por um propósito? Enquanto muitos viam a coroa, Deus via uma missão. Enquanto muitos viam status, Deus via um propósito. Amém? Ponto 2. Isaías. Quando Deus encontra alguém disponível. Está lá em Isaías 6:1, 5-8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com tenas. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Amém? Isaías teve um encontro profundo com Deus. Ele viu a santidade de Deus. Ele reconheceu sua condição. E ele foi purificado. E tudo isso aconteceu, imediatamente ele se colocou à disposição. Aleluia. E eu quero que você reflita. Quando você teve o seu encontro, você viu a santidade, você reconheceu, você se purificou e você se colocou disponível para Deus? Você se encontra nessa condição disponível para o Senhor? Deus não procura os capazes, Deus procura os disponíveis. Não é sobre capacidade, é sobre disponibilidade, ação. Eis-me aqui, Senhor, faz o que tu queres. Eu não sei o que fazer, mas tu sabe. Usa-me, Senhor, fala comigo. É no secreto, é na busca, é na redenção, é na condição que você vai se colocar perante ao Senhor. Isaías 6:8. A quem enviarei? Deus está procurando alguém. A quem enviarei? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém aqui? Salmo 51:12 diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Que não seja a minha vontade, mas a tua, Senhor. Voluntário significa duas raízes: inclinado a servir e nobre. A maior nobreza de nossas vidas não é estar em nossas funções ou títulos, mas em um coração inclinado a servir. A pergunta de Deus continua ecoando hoje: quem vai falar? Quem vai servir? Quem vai se levantar? Quem? Cadê? Eu não estou vendo ninguém se levantar. E a pergunta é: qual será a sua resposta? Quando Deus te chamar, a situação, a condição que Ele colocar, qual será a sua resposta?
A resposta de Isaías foi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sem negociação, sem condição, sem desculpa. Vou citar um exemplo que uma vez eu convidei uma pessoa para fazer parte de um ministério, para ser líder desse ministério. E a pessoa falou para mim: tudo bem, eu aceito, mas eu não quero que ninguém esteja acima de mim, eu não quero ninguém me liderando, eu quero fazer tudo o que eu quiser, sem ninguém, sem aprovação de ninguém. Sem negociação, sem condição, sem desculpa. Não é sobre nós, é apesar de nós. Amém? Muitos se sabotam com crenças limitantes como: eu não estou pronto, eu não sei o suficiente, eu não tenho capacidade. Mas Deus, Ele não disse quem é mais preparado. O Senhor não está dizendo: olha, você tem que estar preparado, você tem que ter dons, você tem que falar inglês, você tem que ser uma pessoa inteligente. Não, Deus não diz isso. Sabe o que é que Ele diz? Você está disponível? Você tem disponibilidade para mim? Para fazer o que eu lhe pedi? Pessoas improváveis são a especialidade de Deus. Certa feita, Deus livrou Israel de uma guerra, usando leprosos. E quem eram os leprosos? Pessoas consideradas imundas, sem valor, solitárias e das quais ninguém queria estar por perto. Israel não foi salvo por guerreiros, mas por improváveis disponíveis ao agir de Deus. Esse episódio acontece lá em 2 Reis, capítulo 6 e 7, mas eu quero que os meninos coloquem 2 Reis 7, do 3 ao 6, para a gente ler. Gente, Israel, no Reino do Norte, estava sendo sitiado pela Síria. A fome era uma desgraça extrema. Eles estavam vendendo cabeça de jumento por um absurdo para comerem. De tão grande era a fome naquele lugar. Você imagina? E aí havia 4 leprosos à porta da cidade. Eles disseram uns para os outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram e foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém lá. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem, preste atenção, o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a própria vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Amém? Vocês entenderam aí o que foi que Deus fez com 4 leprosos que já estavam para morrer? Eles não tinham mais nada, eles só tinham a certeza que eles iam morrer. Eles eram rejeitados, excluídos. Não podiam entrar na cidade para não contaminar as pessoas. Mas eles se posicionaram. Vamos lá, no acampamento. E só com essa atitude de posicionamento, olha o que foi que Deus fez.
com pessoas doentes. Pessoas doentes. E eu quero dizer para você, se com essas pessoas doentes Deus fez isso, imagina com você, filho, filha amada de Deus, do Pai Altíssimo. Você é usado pelo Senhor. Aonde a planta dos teus pés tocar, ali te será dado por herança. Então não espera, não deixe as pessoas esperando por você. Se posicione, tome posse do propósito que Deus tem na sua vida. Amém? Existem pessoas esperando a sua palavra. Existem pessoas esperando. Deus não procura perfeitos, Ele usa disponíveis. E a disponibilidade ativa o propósito. É a tua disponibilidade que vai ativar o teu propósito. Ponto 3. Paulo. Quando Deus transforma e envia. Atos 9, 3, 6. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-te, entra na cidade e lá o que te convém fazer. Paulo era perseguidor da igreja. Ele não estava buscando a Deus. Ele estava lutando contra Deus, contra a igreja, contra a noiva. E o pastor Santos falou uma coisa muito interessante que eu anotei aqui. Não o seu ouvido para lixo. O que é que você tem escutado por aí? Muitos que falam mal da igreja, muitas vezes até pecado oculto tem. Cuidado com os insatisfeitos. Cuidado com o meio que você vive, com o que você tem escutado. Agora isso aqui fui eu, tá? Pode colocar aí. Selecione o seu alimento, pois ele pode te alimentar ou te deixar doente. Você escolhe o que você gosta de comer, não escolhe? Você só come o que você gosta de comer ou você come o que você não gosta? A gente come o que a gente gosta. Então o que é que você está comendo? Tem muita gente aí comendo porcaria. Comendo comida que não serve. Mas se está comendo é porque está gostando. Amém? Paulo, ele cai, mas ele quebra o seu orgulho. Jesus vai ao encontro de Paulo. Ele cai, mas quebra o seu orgulho, o seu ego. Ele ouve a humildade e invade o seu coração. E ele se rende. Conversão e entrega genuína. Ele perseguia a igreja, ele perseguia o povo de Deus. Mas quando ele teve um encontro real com Deus, tudo mudou. Ele se arrependeu verdadeiramente. E toda aquela força que ele usava contra o povo de Deus, contra as coisas de Deus, ele mudou para fazer o bem. E engraçado que eu estava da unha lá na irmã Régia. Aí eu estava conversando com ela. Régia, quando eu era do mundo, eu não tinha vergonha. Gente, quando a gente está no mundo, a gente é
ousada, não tem vergonha de nada, é atrevida, não tem, né, quer se mostrar, não tem vergonha, eu sou a tal, eu sou não sei o quê. E quando a gente vem para Jesus, eu vim para Jesus, eu vim mais ainda, eu não tenho vergonha não, eu falo. Quem era eu? Olha, eu costumo dizer, quem tem vergonha do seu passado não se transformou verdadeiramente. Porque se você tem vergonha de proclamar o que Deus fez na sua vida, então é porque você não converteu verdadeiramente. Você não se transformou. Ainda tem coisa aí para você abrir e ser limpo pelo Senhor. Porque quando nós temos encontro verdadeiramente com Deus, nós batemos a mão no peito e nós temos orgulho de quem nós somos e não vergonha de quem nós éramos. Obrigada, meu Deus, porque hoje eu não sou mais aquela velha mulher. Obrigada, Senhor, porque hoje eu estou aqui pregando a Tua palavra. Quem era eu antes de te conhecer? E quem sou eu agora? Com você na minha vida. Maior é aquele que vive em mim. É o Senhor, é Cristo. Então aonde eu estiver eu vou anunciar o que Ele fez. Porque existem pessoas esperando por mim. Existem pessoas esperando pelo meu testemunho. Existem pessoas que precisam escutar e acreditar e saber que um dia essa mulher que não prestava para nada, hoje prega a palavra de Deus. Que existe esperança, que existe transformação. Que não há pecado nenhum que vai te condenar, porque Ele já te livrou. Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco que foi de perseguidor a missionário. O que você era e o que você é hoje. Homem e mulher de Deus. Em Atos 9,15, este é para mim um instrumento escolhido. Deus não apenas perdoa Paulo, Deus o usa. Você é instrumento de Deus. Deus te perdoou e Deus quer te usar. Ele quer te usar. Encontros proféticos não apenas marcam o presente, eles redimem, ressignificam o passado e o transformam em uma poderosa ferramenta para o cumprimento do propósito de Deus. Existe um propósito para tudo. Talvez você pense, minha história me desqualifica. Mas Deus diz, eu posso te usar. Eu vou te usar. Ninguém está fora do alcance de Deus. Ninguém. Ninguém está longe demais. Ninguém está perdido demais. Coloca aí para mim Isaías 43, 25. Diz assim, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. O Senhor está te dizendo, Ele não se lembra dos teus pecados. Ele já esqueceu tudo que já foi feito. Ele já te perdoou. Você é uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Você é um novo homem, uma nova mulher. Não se envergonhe do seu passado. É a partir de nós, é a partir de agora. É uma vida nova. Uma nova mulher, um novo homem. Uma nova história Deus tem para você. Fiquem de pé. Não se espeçam. Hoje nós vimos 3 verdades
Isto é, Deus nos posiciona. Deus nos coloca no lugar certo. No lugar certo, você está no lugar certo. Isaías, Deus nos chama e nós temos que estar disponíveis. Disponibilidade. E Paulo, Deus nos envia. Deus nos envia. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos direciona. O propósito de Deus não termina na sua transformação. Ele começa nela e estende através de você. Através de você. Feche seus olhos. Talvez você tenha tido um encontro com Deus, mas ainda está vivendo só para você. Hoje Deus está te chamando para algo maior. Algo maior. Para viver propósito. Para ser salvo e regenerado. Para impactar vidas. Para ser instrumento de Deus. Aonde você está, Deus te colocou para você ser usado, para você impactar vidas, para você ser instrumento de Deus naquele lugar. Lá em 2 Coríntios 5:20 diz: de sorte que somos embaixadores em Cristo, em nome de Cristo. E hoje Deus está perguntando: quem vai? Não, vocês não escutaram. Perguntar de novo. Quem vai? Quem se posiciona? Quem se dispõe? Quem se encontra com Deus não pode mais viver uma vida comum. Nós não somos daqui. Nós somos do céu. Nós não somos pessoas comuns. Nós somos pessoas escolhidas com propósito, com posicionamento, com direcionamento. Nós somos filhos de um rei. Não é de um, é do rei. Do Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. Declare aí onde você está. Fale com o Senhor. Abra a tua boca. Reflita nesses 3 encontros. Dessas 3 pessoas que foram ousadas pelo Deus.